Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Algum tempo atrás, o Guelph Neri, que é um dos nossos inscritos aí do canal, né, ele perguntou como eu poderia estudar o órgão, né? E eu tinha lido o livro da irmã Miriam Joseph na parte sobre lógica, e eu achei, ah, é bom o livro, assim, pelo menos a parte de lógica achei ok, mas aí eu acabei procurando outros livros, até porque eu estava querendo fugir de alguns livros que não estão em domínio público, sabe, e também aprender mais, e aí acabei encontrando, um livro de um padre jesuíta lá da década de 20, um padre jesuíta inglês, que é esse George Hayward Joyce, que também escreveu alguns livros de, hã, teologia natural, né, e ele foi professor de lógica nesse St. Mary's Hall, na verdade no colégio preparatório, né, St. Mary's Hall Stonyhurst, que é o colégio preparatório para essa universidade católica inglesa. E aí, como eu vi que no livro ele defende a teoria tomista da lógica, né, ele estava na época que estava voltando, né, o tomismo, e ele se propõe no livro a defender a visão tomística tomista da lógica, né. Daí tem lá citações, que infelizmente as citações de Aristóteles e a São Tomás estão em grego ou em latim, né, então não ajuda muito, mas como ele também ataca os empiristas, os kantianos e os idealistas, né, apesar de ele citar um bispo cardeal, belga, né, e eu acho muito cringe citar teólogos belgas, né, mas como ele ataca esses caras que, tipo, os empiristas, sobretudo o John Stuart Mill, que são os liberais, assim, tipo, ingleses, assim, os kantianos, que eu saiba, foi o que deu origem ao modernismo teológico, assim, e os hegelianos são mais esse progressismo, né, até o marxismo, né, essa coisa, assim, da história estar sempre progredindo, porque tem uma razão que se vai desenvolvendo na história, né, então, como eu vi que ele atacou os principais ali, né, assim, então eu falei: "Bora com ele", apesar dele citar um teólogo belga que pra mim é muito cringe, né. Mas então eu falei: "Ah, bora seguir aí o livro, né". Bora botar aí uma introdução à lógica, e é isso aí. Vamos fazer a série, né, então espero que vocês gostem. Então a gente começa com a definição de lógica, né, já estamos no capítulo 1 do livro. O padre Jorge define a lógica como a ciência que dirige as operações da mente à obtenção da verdade, né. A verdade seria a conformidade da mente com o objeto. Então eu tenho um objeto no mundo real, e se o que a minha mente acredita dele tem a ver com o que ele realmente é, na realidade, então eu tenho a verdade a respeito desse objeto. A gente também pode definir a lógica como a ciência que trata da representação conceitual da ordem real, né? Então, quer dizer, a imagem que está na minha cabeça, então na ordem conceitual, representa o objeto da ordem real, tem que representar corretamente, né? Então ele diz que a A definição, a primeira definição é pelo fim, né, então o fim da lógica é dirigir as operações da mente para a obtenção da verdade, então a verdade é o fim da lógica, e o assunto da lógica é essa representação conceitual da ordem real. Então, mas as 2 definições servem. Ele diz que a lógica não nos ensina uma maneira de descobrir novos fatos. Até existe uma polêmica, assim, na lógica de se a lógica te diz novos fatos, porque quando a gente diz todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, de alguma forma, a conclusão já estava nas premissas, mas isso não significa que, mas ainda é uma novidade, né? Então, alguns dizem que não, alguns dizem que sim, mas de qualquer forma, ela não te dá maneiras de descobrir novos fatos, né? A lógica não trata disso, ela trata dos processos de raciocínio, né? Então, até você pode chegar a conclusões novas, mas, os descobrir novos fatos seria as ciências específicas ou especiais, porque especial é de espécie, né, então algo que é específico é especial, né, a origem etimológica é essa, então eu coloquei os 2 termos. Porque a lógica, então, ela trata da representação de qualquer coisa, ela é uma ciência genérica, né, tanto que ela é pressuposta mesmo na matemática, na física, na biologia, na ética, né, então, ela é uma ciência genérica, mas as ciências especiais é que vão falar como que você descobre coisas a respeito dos animais, isso na biologia, assim por diante. Então ela nos auxilia na obtenção da verdade por tratar da maneira pela qual a mente representa os objetos.
e assim nos mostra quais são as condições de pensamento que devem ser observadas, qualquer seja o assunto em questão. Então, ela é uma ciência genérica. Essa questão da ordem conceitual e da ordem real a gente vai trabalhar muito, porque a lógica ela tá, como ela vai adequando a mente à verdade, ela não trata da ordem real, mas ela está sempre tipo olhando para ela e se espelhando nela. Basicamente isso. A gente vai tratar disso. Então, a lógica, ela é uma ciência. Hoje em dia, ciência é assim, você tem que ir lá no laboratório, né, e fazer as coisas, né? Mas para os escolásticos, né, e aqui a gente está usando a definição dos escolásticos, todo o corpo de todo o corpo de conhecimento, né, que é em que você tem um corpo de princípios e de conclusões legítimas a partir deles, tiradas a partir dele, ela é uma ciência. Então, como a lógica tem princípios e conclusões que são tiradas desses princípios, ela é uma ciência, assim como toda ciência, né? Então, a matemática, a geometria, você começa lá com as noções gerais de Euclides, né? Se duas coisas são iguais a uma terceira, elas são iguais a si mesmas, né? Se uma coisa é maior que, meu Deus, como é que é? Se uma coisa é maior que uma segunda, e a segunda é maior que a terceira, então a primeira é maior que a terceira. Esses princípios, né, em que você são conhecidos e a partir deles você usa para eles para esclarecer coisas que não são tão conhecidas. Então, quando você tem esses princípios, de preferência princípios mais evidentes possíveis e conclusões legítimas a partir dos princípios é uma ciência, então a lógica é uma ciência. Então a gente divide a lógica em 3 partes. A gente vai durante a playlist, né, e mesmo do livro, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho numa, né, passar para outro, mas basicamente a lógica ela se divide de acordo com os processos mentais. Porque primeiro a gente apreende um objeto, que a gente chama de simples apreensão. A mente apreende os conceitos das coisas, que os conceitos em si não são verdadeiros nem falsos, né. Eu vi uma outra pessoa falando que acho que o próprio Padre Jorge diz isso, que, ela é que nem as palavras do dicionário, a gente não pode dizer que elas são verdadeiras ou falsas, né. Tudo bem, a gente pode dizer que uma palavra não existe, não faz parte da língua, mas, por exemplo, carro, é verdade ou é mentira? Não, carro é carro. Então ela seria um primeiro momento em que a gente apreende um objeto, né, e independente de que a gente não diz nada a respeito dele, então não é nem mentira nem falsidade. Não, nem mentira nem verdade, desculpa. Depois que a gente tem a apreensão do objeto, a gente faz um juízo ou julgamento, que é quando a gente afirma ou nega algo desse objeto. Então a gente afirma ou nega um atributo geralmente dele, né, então Sócrates é homem, a gente afirma homem de Sócrates, ou Sócrates não é uma planta, então a gente nega o atributo planta de Sócrates. Então esse é o ato mais simples da mente em que a gente pode obter a verdade, porque na simples apreensão a gente não tinha verdade ainda, né, mas a gente agora no juízo sim. Então o padre Jorge diz que, ela dá o juízo é um objeto complexo, porque ele tem 2 sujeitos, né, 2 elementos, o sujeito e o atributo. Então em contraste com o juízo, que é complexo, a apreensão ela é simples. Por isso que ela chama simples apreensão, né, o padre Jorge começa explicando primeiro o juízo, porque é nele que a gente obtém a verdade primeiro, mas depois ele volta falando que antes tem que ter a simples apreensão. Esse assunto eu acho que o padre Jorge menciona, né, que alguns filósofos questionam essa simples apreensão, provavelmente porque quando você fala assim, você apreende o triângulo, né, depois você faz o juízo, todo triângulo tem 3 lados, mas para você, hã, poder dizer isso, né, você já quando você aprendeu o triângulo, né, apreendeu, né, de prender, você já aprendeu que ele tem 3 lados, né, então quer dizer, como é que você não tem verdade ainda, né, então quer dizer, claro, você tem que aprender que ele tem 3 lados para depois você fazer o juízo, todo triângulo tem 3 lados, né, então, às vezes você pode se confundir nisso, mas a princípio você tem que como é que você vai saber se alguma coisa está certa ou não de um objeto, sem antes você ter aprendido ele? Mas como é que você pode ter aprendido ele se você pode ter a verdade do objeto se a verdade já não estava nele? Mas, claro, quando você aprende o objeto é com a verdade que ele está ali, mas a sua mente ainda não, digamos assim, ela não disse essa verdade, né, então, não sei se estou confundindo muito, mas se você quiser simplificar, basicamente você aprende o objeto primeiro, de boa, sem dizer nada, e aí quando você começa a dizer o que que ele tem, o que que ele não tem, qual atributo que ele tem, qual atributo que ele não tem, aí você
aí você pode dizer que você está errado ou que você está certo, né, então teria a simples apreensão e o juízo. O terceiro processo da mente seria a inferência ou raciocínio. Ele é o ato pelo qual, de 2 juízos, a mente passa a um terceiro distinto dos 2 primeiros, mais contido neles. Hã, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque a indução também é uma inferência, né, e não sei, não lembro até que ponto a indução também é 2 juízos, né, mas a gente vai ver sobre isso. Geralmente, no caso do silogismo, são dois juízos, né. Então, como a gente tem 3 processos, a a simples apreensão em que a gente capta o conceito, o juízo em que a gente afirma ou nega um atributo do objeto, e a inferência em que a gente junta o 2 juízos, né, para chegar num terceiro que também que está implícito nele, mas é diferente deles. Então 3 hã, 3 processos mentais, formação do conceito, o juízo e a inferência, a gente tem 3 partes da lógica: a lógica do conceito, a lógica do juízo, a lógica da inferência. E como a gente tem que expressar isso, né, com a linguagem, gramaticalmente tem o nome ou o termo, que é a expressão do conceito, mais o nome é a expressão do conceito, a proposição, não confundir, que nem eu fiz várias vezes com preposição, mas a proposição, então, ela expressa um juízo, né, em que você propõe algo, propõe dizer se Sócrates é homem, se Sócrates não é homem, e por fim o argumento, que é a expressão da inferência, né, então o silogismo ou um silogismo indutivo, um entimema, por aí vai. Então o Padre Jorge trata um pouco da relação da lógica com a gramática, que ele diz assim: "A gramática é a arte pela qual as palavras em discurso significativo são empregadas de acordo com as regras convencionais da língua", né, então eu tenho que formar uma expressão que faça sentido e de acordo com regras convencionais de uma certa língua. Então ele diz assim: "A lógica não trata das partes da língua que não podem por si só expressar ao menos um conceito. Então, das 9 partes da gramática, apenas importam o nome", e se eu entendi direito aqui, o nome não é só o substantivo, mas toda vez que eu arranjo várias palavras a ponto de formar um conceito, né, e a proposição, que a gente já falou, que é quando você, diz: "Sócrates é homem", "Sócrates não é uma planta", sei lá. Então, das 9 partes da gramática, só essas 2 importam, porque só quando a gente formou um conceito, a gente tá dentro da lógica. Embora a gente vai falar um pouquinho sobre palavras que precisam se juntar com outras para formar um conceito, então a gente entra um pouco, mas já é mais no final da gramática, assim, a gramática já está pronta, a gente só pega ali algumas partes que a gente precisa, que conseguem se expressar conceitos, porque a lógica começa no conceito, né, então a gente já só quando a gramática já junta todas as regras prontas para formar conceitos, e depois proposições, que a gente começa com a lógica. Então, aí ele se dedica um pouco a falar do lugar da lógica na filosofia. Ele diz que tem 2 tipos de ciências, né, e que o objetivo da filosofia, o objeto dela é a ordem. Então teria as ciências, especulativas, tratam das coisas que são propostas ao nosso intelecto pelo universo, não possuem outro fim que na contemplação da verdade. Então vai aí matemática, física, teologia, sociologia, tudo isso, né. Quando a gente estuda as coisas que estão aí, a gente vai olhando, vai aprendendo sobre elas e vai contemplando a verdade nas coisas. Mas existem também as normativas. Nelas, o filósofo busca a realização de um fim prático, trazendo à existência uma ordem que antes não existia. Então, a gente tem a ética, que ordena os atos da vontade, né? Quando eu aprendo ética, eu estou querendo ordenar os atos da minha vontade, dar a eles uma ordem. E na lógica, eu quero ordenar o intelecto. Então, é uma ciência normativa. Isso o pessoal hoje em dia tem o pessoal gosta de falar que não é, a lógica não é normativa, tal, mas, bom, acho que se você está aqui, você sabe que isso não é assim, né, acho que a lógica ela diz, tipo, como você tem que raciocinar, né. Então, você pode ficar criando sistemas lógicos diferentes, assim, ou que não se respeita certas regras, mas isso é bem limitado, assim, num certo sentido. Mas, uma pergunta que ele se faz, então, é se a lógica pode ser entendida como uma arte. E ele diz que para os filósofos medievais, arte é um corpo de regras pelo qual o homem dirige suas ações à realização de uma obra, né. Então, a origem de arte tem a ver com técnica também, né. Então, ela é uma arte, a lógica é uma arte ou técnica de você chegar a um raciocínio correto, né. Tanto que
A lógica faria parte das artes liberais, né, do Trivium e do Quadrivium, né, do Trivium especificamente, né, mas o Trivium e o Quadrivium formariam as artes liberais, então a lógica é uma arte também. Então ele diz: "Por isso a lógica era tanto a arte do raciocínio", né, então, um corpo de regras pelo qual eu dirijo as minhas ações a realizar um raciocínio correto, né, e a ciência do processo de raciocínio. Então, a ideia agora então a relação um pouquinho da lógica com a metafísica, né, no sentido de ontologia, porque parece que alguns podem chamar metafísica de sinônimo de filosofia, né, mas metafísica no sentido de ontologia, de estudo dos entes, ela trata não dos pensamentos, mas das coisas reais, então da ordem real e não da ordem conceitual. A lógica trata da ordem conceitual, então a metafísica trata das noções e princípios de todas as ciências. Então a substância aparece em todas as ciências, a propriedade, o princípio da causa, né, de que todo efeito tem uma causa, etc. Então ele diz que as conclusões da lógica não tratam das coisas, mas de como elas são representadas em nossa mente. A gente vai ver bastante disso, assim, a distinção entre como as coisas certas coisas que podem não são de um jeito, mas elas podem ser entendidas na mente de um certo jeito. Então, depois da relação da lógica com a psicologia, o objeto da psicologia é a alma humana e todas as suas atividades, como o intelecto, a vontade, a imaginação e os sentidos. Então, tudo isso entra na psicologia. O escopo da psicologia é mais amplo, porque a lógica só começa quando a gente, depois que a gente formou o conceito e só trata do raciocínio, basicamente, né? Ah, os sentidos não entram na lógica, a imaginação não, né? A imaginação está na formação do fantasma, e só quando o fantasma se torna um conceito que a gente começa a trabalhar com ele na lógica. Tudo bem que a gente estuda na lógica também indivíduos, né, e esses são conhecidos só pelos seus fantasmas e não pelos conceitos, mas o escopo da psicologia em geral é mais amplo do que a lógica, né. A vontade não pertence à lógica, por exemplo, né. E mesmo o intelecto que é estudado tanto pela lógica quanto pela psicologia, são estudados de maneiras diferentes por essas 2. Então, para a psicologia, o pensamento é um ato da alma, e a lógica examina a relação dos atos mentais com a realidade objetiva. Então, ele lembra que a lógica é uma ciência regulativa, né, busca prescrever regras para o pensamento, e a psicologia ela busca apenas, né, entre aspas, entender a natureza do pensamento humano. Então ele perguntou: "Ó, como que vem o pensamento, né, como que ele acontece?" E a lógica fala: "Não, mas esse pensamento tem a ver com a realidade que está fora?" Basicamente isso. Então agora o escopo da lógica, né, se essa questão da definição da lógica, das partes da lógica são como se fosse um mapa, né, de onde a lógica começa e acaba, o escopo a gente poderia pensar como a profundidade da lógica, né. Então tem 3 visões a respeito do escopo da lógica, e que seria apenas a lógica trata apenas de nomes, né, de palavras, com a forma do pensamento. Apenas, né, então sem relação com a realidade, e o pensamento como representação da realidade. E o padre Jorge comenta que infelizmente os nomes são nominalista, conceptualista e realista. Só que isso causa terminologia usada no problema dos universais, né, os universais eles tratam da realidade, então um nominalista, que se eu não me engano hoje em dia é a mesma coisa que conceptualista, na questão dos universais, é o cara que acha que os universais só existem na cabeça, então eu tenho na minha cabeça a ideia de homem, mas na realidade eu só tenho homens individuais. O realista acha que, tá, eu tenho na minha cabeça homem, eu tenho homens individuais, mas eles são homens individuais, né, cada um deles tem uma determinação que é ser homem. Então ela existe na cabeça, mas existe nas coisas também, não é só da minha cabeça. E teria o ultra realista que acredita que além do homem na minha cabeça, né, o conceito de homem tem os seres, os indivíduos homens têm essa determinação real, homem, né, ela não é só uma invenção da minha cabeça, e existe também a espécie homem em si mesma, tipo, no mundo das ideias, né, o ultrarrealismo é uma coisa muito platônica, né. Mas isso não significa que a mesma coisa na lógica. Então independente de eu achar que os universais existem ou não, eu posso ter não significa que eu acho que a lógica trate deles ou não, então eu posso ser um realista, como eram Aristóteles e São Tomás. É acreditar que as espécies existem nos indivíduos, né, não apenas na minha cabeça e não no mundo das ideias também, então só nos indivíduos e na minha cabeça, mas eu posso ser
conceptualista na lógica e achar que a lógica só trata das verdades formais e não da relação com os indivíduos. Mas a gente vai falar depois mais para frente da questão dos universais, né? Uma pequena introdução, porque é um assunto enorme, mas aí talvez fique mais claro. Mas de qualquer forma, os nominalistas, né, na lógica, foram uma escola pequena, né, eu estou usando por isso as aspas, porque a questão dos universais é muito mais famosa, né? Teve muito mais importância a princípio, né? Mas o principal nominalista foi Condillac, e ele achava que o significado da conclusão é idêntico com o da proposição original. Então, a lógica você está manipulando nomes. São nomes que você manipula, né? Então, não teria muito a ver com a realidade em si. Depois viriam os conceptualistas, que eles acham que a lógica lida apenas com as formas do pensamento, independente da relação com a realidade. Você vê que o Padre Jorge já definiu a lógica como a representação da realidade no mundo conceptual, né? Da ordem real com a representação da ordem real na ordem conceptual. Então, você já vê que ele não faz parte dessa corrente, né? Assim como não faziam parte Tomás de Aquino e Aristóteles, Alberto Magno, né? Então, ela, até onde eu pude perceber, ela é mais comum hoje em dia. E na época do Padre Jorge, os expoentes principais eram o Hamilton e o Mansell. Então, o Hamilton diz: a lógica é conversante com a forma do pensamento em exclusão da matéria. A gente vai ver um pouco mais o que é isso. Eles se interessam então com a verdade formal, ou seja, a autoconsistência, e não a verdade material, que é a relação com o objeto. Então, eu não sei se isso é verdade, mas eu só sei que isso é consistente. Né? Por isso ela começa a partir da inferência, né? Então, quando a gente está tratando de inferências, de raciocínios, a gente pode buscar entender se a conclusão decorre das premissas, independente da gente saber se as premissas são verdadeiras. A gente pode falar, olha, se tem essas premissas, se elas forem verdadeiras, a conclusão segue. Então você pode só ficar analisando a relação de conclusões com premissas, né? Que tipo de premissas garantem que tipo de conclusões, sem nunca se perguntar se essas premissas são verdadeiras. E, em parte, muitas vezes a verdade das premissas, ela depende sim das ciências especiais, né? Mas ah, então, na verdade, a lógica antiga dos escolásticos, ela não excluía isso, ela não nega isso, mas ela inclui outras coisas, né? Eu vou colocar um vídeo. Eu acho que esse vídeo em si é de 10 anos atrás, mas é da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eles, o professor vai explicar ali o que é basicamente a noção bem comum que você encontra hoje em dia a respeito do que é a lógica, né? Então, espero que não esteja muito alto o som, mas vamos lá. Vamos pegar uns exemplos. O primeiro exemplo. Todos os afaneus são zaragós. Isso eu garanto. Todos os zaragós são chumpitazes. Também garanto. E com base nessas duas frases, eu quero defender a seguinte conclusão. Logo, todos os afaneus são chumpitazes. Esse é um argumento. Eu defendo a chumpitazidade dos afaneus a partir de que os zaragós são chumpitazes e que os afaneus são zaragós. Mas esse papo está meio estranho. O que é afaneu? O que é zaragó? O que é chumpitaz? Eu não sei, nem quero saber. A lógica é exatamente isso. A gente não entra no conteúdo das proposições, a gente só entra na verdade ou falsidade da proposição assumida para daí eu deduzir, não é, a verdade de uma proposição derivada. Assumindo que todos os afaneus são zaragós e que todos os zaragós são chumpitazes, não há como negar. Todos os afaneus são chumpitazes. Uma figurinha para ilustrar isso aí podia ser assim, ó. Eu registro aqui o conjunto dos afaneus e o conjunto dos zaragozes. E dizer que todos os afaneus são zaragozes é dizer que o conjunto dos afaneus está dentro do conjunto dos zaragozes. Agora, todos os zaragozes são chumpitazes, quer dizer que os chumpitazes são mais amplos ainda. Os chumpitazes estão... o C, né? O C dos chumpitazes. Não é? São mais amplos ainda. Então, é um fato que não dá para discutir, que se tudo que é A é Z e tudo que é Z é C, então tudo que é A é C. Esse argumento é perfeito a despeito de eu não saber a respeito do conteúdo. Me disseram
duas coisas e das duas coisas eu concluo a terceira. É por isso que a lógica muitas vezes se chama lógica formal, ela cuida da forma da argumentação. Então vocês podem ver, né, uma visão bem a ver com os conceptualistas, né, então eu não quero saber o que que é Afaneus, Argos, Schumpeter, mas pela forma do argumento, né, independente de ela ser verdade, das proposições serem verdades ou não, eu sei que sempre que tiver essa forma de argumento, né, isso a gente vai ver é um silogismo de primeira figura do tipo Bárbara, é um silogismo válido, né, então a gente, inclusive ele fala nesse vídeo, né, não nesse pedaço, mas ele diz que um argumento não é verdadeiro, ele é válido, né, porque é não tem muita diferença entre eu usar essas expressões e eu falar: "Todo A é B, todo B é C, logo todo A é C", né, então esse aspecto da inferência, como ele trata da relação de premissas com conclusões, você consegue meio que abandonar o conteúdo em si. Embora uma visão tomista, né, e aristotélica, ela fala: "Olha, tudo bem isso, mas isso é uma parte só da lógica, a lógica é maior do que isso, a gente não pode excluir outros aspectos, para a gente ter uma continuidade que vai desde eu aprender o objeto, eu fazer juízo a respeito e eu unir juízos para chegar em outros juízos, que é a inferência. Então tem uma continuidade, uma inteireza do processo do raciocínio, que a lógica formal, explicitamente, exclusivamente formal, que é o mais comum hoje em dia, ela meio que corta esse processo e ela fica uma ciência decepada. Essa seria a visão mais tomista. E, o que eu ia dizer? Bom, isso vem muito por causa da matemática, né, então, quando teve como vocês sabem, havia aquela geometria euclidiana, que é a geometria que a gente aprende no colégio, e o pessoal descobriu que um dos axiomas, né, que é o quinto axioma, não era sempre verdade, né, então eles descobriram que havia outras geometrias, então isso começou a querer, criar sistemas axiomáticos, né, para tentar usar o mínimo possível de axiomas, porque eles não queriam ficar, tipo, anos trabalhando numa geometria e depois descobrir que ela não era a única, né. Então chega até o ponto, por exemplo, do Peano, né, que ele tá querendo criar um sistema para aritmética e ele fala assim: "Olha, um dos, hã, entre os axiomas, né, tá assim, existe um conjunto vazio". Então então você quer deixar as coisas mais explícitas, mais claras, para ter o mínimo de saltos possível no raciocínio, né, então, de alguma forma você não quer saber tanto se isso é verdade, porque você pode supor que num certo universo isso é verdade, né, então, isso acabou separando um pouco a matemática, digamos assim, e a lógica, né, desse aspecto mais material, num certo sentido, né. Então, em oposição a esses 2 temos os realistas, né, que falam que a lógica lida com o pensamento como meio de obter a verdade, então, começando lá no objeto, né, e chegando até o nosso pensamento. Então tem os escolásticos, né, mas como exemplo de um não escolástico tem o John Stuart Mill, né, então é bem estranho, tá certo essa classificação, mas colocar o John Stuart Mill junto aqui como eu fiz com Tomás de Aquino e Alberto Magno, né, é bem estranho, porque apesar de eles concordarem na lógica, né, serem todos realistas, a filosofia de um John Stuart Mill é totalmente diferente da de um Tomás de Aquino, né, mas pra você ver como as coisas são, né. Então, vou falar um pouquinho da história da lógica. O pai da lógica é Aristóteles, né, famoso Aristóteles, cujos textos sobre lógica foram reunidos sob o nome de órgão, que seria o instrumento. E o órgão foi sempre meio que o começo dos estudos de filosofia, até onde eu saiba, né. Então ele tinha 6 livros, que eram as categorias, que ele tratam das 10 classes primárias em que tudo está distribuído. Existe alguma variação em respeito de quais são as categorias, então eu não me lembro se Aristóteles o padre Jorge disse que Aristóteles dava 10, então acho que alguns escolásticos mudaram para 7. Eu achei que tinha sido o contrário, mas de qualquer forma, tem as categorias que são os tipos de coisas em que tudo está distribuído, então substância, qualidade, quantidade, ação, paixão, né, a gente vai ter um capítulo só sobre categorias. Da interpretação, que é sobre em termos e proposições, para você garantir que você tá da passagem da linguagem corrente, né, você está entendendo tudo direito, que não tem ambiguidades. O pessoal da matemática e da lógica moderna foca bastante nisso, né, mas de qualquer forma já tinha esse Aristóteles, né, então dos termos e das proposições. Nas analíticos anteriores, que se eu não me engano são chamados de analíticos primeiros também, que é um tratado da inferência, né, você vê que
a gente já tratou do termo, da proposição e vai para a inferência, né, que nem a gente estava dizendo a respeito do livro, né. Então os analíticos posteriores, se não me engano, também pode ser chamado de segundos analíticos, que é um tratado sobre análise lógica da ciência. Os tópicos, que é sobre o raciocínio quando não há, prova demonstrativa, né, então você não tem uma certeza absoluta, o que é que você faz, né. E as refutações sofísticas, que são a descrição dos argumentos falaciosos, né, o famoso estudo das falácias, como a gente vai ver. No livro, eu acho que só acabou do livro Padre Jorge, né, acabou faltando poucos tópicos, que num certo sentido, não sei se cabe mesmo dentro da lógica, né. Então, só algumas coisas que a gente tem que ver, né, então o nome órgão não é de Aristóteles e o nome lógica foi por Zenão estoico, que até veio um pouquinho depois de Aristóteles, né. Eu ia colocar esqueci de colocar a foto do Porfírio e do Boécio, por isso que tá com os espaços aqui, mas Porfírio foi autor de uma introdução às categorias da Aristóteles, chamadas de Zagoge, e Boécio foi quem traduziu o órgão, e ele escreveu comentário tanto às categorias quanto ao Isagoge, né. Então o Isagoge era um comentário às categorias, então tem o comentário do comentário das categorias e o comentário e a tradução do órgão, né, do Boécio. Boécio é o autor também da Consolação da Filosofia, né, o último dos patrísticos, o primeiro dos escolásticos, né. Então, ele acabou pulando um pouco, né, o que teve ali no meio, mas no século XIII teve os trabalhos dos árabes que foram traduzidos para o latim, especialmente Avicena e Averroes, e alguns trabalhos do próprio Aristóteles, né. Então, o pessoal fala que o Averroes acabou introduzindo uma distinção, porque no mundo islâmico ele falava assim: "Olha, tem o Corão que está certo, né, que é uma verdade religiosa, e tem uma verdade filosófica, que as 2 podem quase que se contradizer", assim. Então, quando essa ideia passou para o mundo medieval, até ela foi meio que acho que São Tomás era meio que contra isso, né, ele falava: "Não, tem que ser a mesma coisa, né, não pode ter uma verdade da religião, que as pessoas acreditam porque é crendice delas, e uma verdade filosófica que é para os sábios, né, e que a filosofia é maior do que a religião inclusive, né". E segundo o Padre Jorge, a importância dos árabes foi, sobretudo, determinar com precisão as esferas da lógica e da metafísica, né, então a gente viu que essas esferas são separadas, embora a lógica sempre esteja tentando se moldar à metafísica, né. Ou melhor, os nossos pensamentos estão sempre tentando se moldar à metafísica, né, quer dizer, à realidade das coisas. Então, no século XV e XVI, o Padre Jorge diz isso tudo é seguindo o livro do Padre Jorge, né, é pelo menos essa parte aqui. Então ele fala de uma decadência da escolástica nos séculos XV e XVI. Em 1620, o Francis Bacon faz um ataque às bases do aristotelismo com seu novo órgão, né, que seria uma tentativa de substituir a lógica de Aristóteles. Então muito da crítica dele é inválida, pois ele entendia a lógica como um meio para descobrir leis da natureza. E não é isso, a lógica não é leis da natureza, isso quem faz são ciências específicas, não sei se vocês lembram. E a lógica ela só representa as coisas que a gente aprende na ordem conceitual, né. Então ele teve o mérito de dar mais atenção para a indução, que os escolásticos tinham deixado um pouco de fora, né. Então a indução ela é eu acho que a gente vai ver que tem um pouco de indução nos escolásticos, né, eles não abordaram tanto assim, mas a indução é quando é bem ligado às ciências mesmo, quando eu faço aqui um experimento e eu tento generalizar isso, né, para partindo de casos particulares, eu tento chegar a leis gerais, ao contrário do silogismo, né, em que eu começo com leis gerais, tipo, todos os homens são mortais, eu chego a uma conclusão a respeito de um dos homens, que é Sócrates, por exemplo. Então, essa influência do Bacon fez com que muitos autores, tratem da indução, mas, só que ele então houve um aumento do estudo sobre indução, né, mais do que na época dos escolásticos. Porém, eles confundem a indução, que é um método lógico, com a investigação científica, né. Então é uma preocupação válida você estudar a ciência, especialmente que a ciência estava se desenvolvendo, então era importante entender, tipo: "Espera aí, mas a gente está fazendo ciência direito, né, como é que", né, então se preocupar a respeito da ciência, mas, eles confundiam a indução, que era uma parte da lógica, com a metodologia da ciência, que não é uma parte da lógica, é uma outra coisa. Então, a indução com metodologia científica pertence, segundo os autores modernos, à lógica material ou indutiva, e a parte antiga da lógica, a parte formal, o que não é verdade, porque a lógica antiga ela tinha o aspecto material também, e a lógica e a ciência não faz parte da lógica. Então, basicamente, aqui os escolásticos, né, que é a visão que o Padre Jorge defende,
Dentro da lógica tinha a dedução e a indução, né, então dedução do geral para o particular e indução do particular para o geral. Ambas tratavam do aspecto material, né, então não era só o formalismo. E tinha uma outra coisa que não é lógica, que é a metodologia da ciência, que os escolásticos não trataram muito, e mesmo da indução não trataram muito. E os modernos falam assim: "Olha, tem a lógica formal, que é a dedução, e aqui entra alguma coisa dos escolásticos, do Aristóteles, né, e tem a lógica material, que trata da indução e da ciência. Então, mas a indução não faz parte da lógica material, né, e a ciência não faz parte da lógica, então eles misturam tudo. E no livro do Padre Jorge, né, e a gente vai seguir aqui, a gente teria então a primeira parte, que é a lógica do pensamento, então aqui tá a dedução, tá a indução, né, que nem tá aqui, né, com o aspecto material inclusive, então desde o termo, do conceito, e na segunda parte a lógica aplicada, que é a metodologia da ciência, que tá aqui, né, e não junto com a indução, apesar de que o motivo pelo qual eles confundiam e achavam que a indução fazia parte da metodologia da ciência, é porque a ciência está sempre no material, né, então ela tá não só matéria só no sentido de coisa grossa, mas sempre está tratando do conteúdo, né, então tá tratando dos animais, das partículas, das ondas, né, da sociedade, né, então ela é muito mais próxima do material, é sempre uma explicação a respeito do mundo real. E a lógica em alguns momentos se afasta, né, e pode tratar só das formas do raciocínio. Então, dá para entender porque que eles se confundiram isso, mas no fundo você não pode se confundir, né, então, ficaria então uma parte um com a lógica do pensamento, dedução, indução, termos, proposições, juízos, e depois uma parte 2 com a metodologia da ciência, beleza? Então, essa a apresentação da série, eu vou tentar seguir os capítulos, talvez eu divida alguns capítulos em vários vídeos, mas, eu vou tentar manter ali mais ou menos a mesma numeração do Padre Jorge, beleza? Espero que tenham gostado, galera, até a próxima. Acompanhe aí a série, pode dar like, curtir, comentar, valeu. Opa, tudo bem, pessoal? Eu já ia me esquecendo dos exercícios, né? Todos os capítulos nós vamos ter exercícios que foram escolhidos pelo próprio Padre Jorge, né? Alguns deles fazem parte de alguns exames, tipo, pelo que eu entendi, são tipo concursos ou tipo uns vestibulares assim da época, né? Da Inglaterra. Então, o primeiro exercício, alguns acho que são escolhidos, acho que foi ele que fez, né? Mas alguns são ele escolheu de alguns outros lugares, né, mas o primeiro exercício seria: quais são as 3 partes da doutrina lógica, né, a gente falou, e como essas 3 partes podem ser nomeadas de acordo com referência à linguagem, com referência ao pensamento, né. Na verdade você já responde só a e a B, né, porque são os 2 nomes possíveis para cada uma, né. Eu vou colocar também nos comentários, embora a gente já falou sobre isso, né. Então, em que medida a lógica está preocupada com a linguagem? Quais são as respectivas partes da província da lógica, gramática e psicologia? Faltou o ponto de interrogação ali, mas beleza, falamos disso também. Examine as seguintes afirmações quanto à função da lógica. Então, a ciência não da verdade, mas da consistência, a ciência das operações do entendimento, que são subservientes à estimação da evidência, né? Essa é uma frase do John Stuart Mill, eu pesquisei depois. Ou se a lógica é uma máquina para combater falácias, né? Então, e aí essas afirmações são boas, são mais ou menos, né? Depende do ponto de vista, né? Então, então distinguir entre os métodos conceptualista e nominalista de tratar a lógica, nós também falamos, e as leis lógicas e psicológicas do pensamento. O Padre Jorge não chegou a entrar exatamente em leis psicológicas, né? Ele não usou em nenhum momento esse termo, né? Leis psicológicas, mas a gente tem mais ou menos uma ideia da diferença entre as duas coisas, né. Então discutem entre as várias tentativas de definição e não descrição, né, porque definição e descrição não são a mesma coisa, né, mas
entre as tentativas de definição da lógica com as quais você está familiarizado, discuta elas, né. Então é um exercício difícil no sentido que você tem que correr atrás de alguma definição de lógica, né, e comentá-la. Mas eu vou colocar aí nos comentários escrito uma que eu encontrei de é tipo um desses cursos da Udemy, de um site assim, tipo esses na verdade é um professor universitário inglês e ele dá uma definição de lógica que eu vou comentar aí nos comentários. E discuta a validade da distinção entre lógica formal e material e comente sobre outras maneiras de expressar essa ou outra distinção parecida. Então a gente também viu um pouquinho sobre isso, então são esses 6 exercícios desse capítulo. Muito obrigado, galera, espero que vocês tenham gostado, podem curtir, podem comentar à vontade. Depois eu vou fazer mais vídeos, fora dessa série, mas comentando ainda os assuntos dela, alguma coisa que pode ter ficado de fora ou dúvidas que vocês tiveram, beleza? Lembre de compartilhar, muito obrigado, até a próxima.